Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Bom, hoje aqui no programa em destaque a gente vai inaugurar um quadro, um novo espaço que semanalmente vai trazer uma personalidade capixaba para contar um pouco da sua história e também falar um pouco sobre a sua atuação. A nossa primeira convidada é ninguém mais, ninguém menos que a Procuradora-Geral do Ministério Público aqui do Espírito Santo, doutora Luciana Andrade, a quem a gente já agradece muito pela presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiano. Obrigada pelo convite. E para nós é uma honra do Ministério Público poder ter um espaço de fala e compartilhar um pouco o nosso pensamento. Imagina, prazer nosso te receber. Doutora Luciana, vamos começar um pouquinho contando um pouco da sua trajetória de vida, né? Você é natural de Taubaté. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Terra de Monteiro Lobato. Olha aí, me conta um pouco desse início, como é de lá para cá, como que foi toda essa trajetória até chegar ao Ministério Público. Pois é, eu cresci na minha cidade natal, lá tem uma universidade, pude fazer então a faculdade de Direito e tinha o sonho, por conta da influência de amigos de família e da própria faculdade, de ingressar no Ministério Público. Sim. Então comecei a fazer concurso e fui aprovada aqui no Estado do Espírito Santo e adotei então essa terra como minha vida. Já se tornou uma capixaba de coração já. E produzi uma capixabinha. Olha aí, tá vendo? Já tá trazendo herdeiros também, né, para o Espírito Santo. Muito legal. Atuação no Ministério Público já tem uma trajetória também já longa, né? Quanto tempo já de Ministério Público? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Entrei em 2003, concurso muito difícil. Fomos 15 aprovados e apenas 14 ficaram. 8 de fora do estado, engraçado, Olha né? só. Sim. Legal. E assumiu como Procuradora-Geral no meio até, inclusive, muito conturbado, né? No início da pandemia também, por ali, não foi? Sim, terrível crise para nós, já é difícil administrar, Sim. É uma instituição complexa, grande, com capilaridade em todo o estado. A gente tem o hábito de falar que o MP é um mini-estado dentro do estado. Então, com uma pandemia dessa diversidade para a humanidade, foi tão bem difícil. Sim, eu ia até te perguntar um pouco sobre exatamente essa questão dessa gestão no meio de um momento conturbado com uma pandemia, né? O MP também precisou se adequar em algumas questões para poder passar por esse momento, né? O que o MP precisou mudar para poder superar esse tempo complicado de pandemia também? O MP é um time de 2.000 pessoas, muito qualificada. Então a instituição é formada por membros e servidores de vários saberes e a gente já tem por hábito trabalhar na gestão de crises. Sim. Nós acabamos recebendo a sociedade, o cidadão, nos seus momentos mais difíceis, Sim. de maior dificuldade. Então a gente já tem uma estrutura para trabalhar com esses momentos mais difíceis. Então a gente assumi a gestão com uma equipe muito competente e nós conseguimos então estabelecer um gabinete de gestão dessa crise que vem até agora atuando fortemente para combater a pandemia nos mais diversos segmentos da sociedade. Sim. Para a Luciana, a equipe técnica está me falando aqui que o áudio está ficando um pouquinho ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos usar outro microfone, vou te dar um outro microfone aqui, um reserva, a gente sempre tem um reserva, né? Mas olha, vamos falar por aqui. Eu ia te perguntar, a gente está falando sobre o enfrentamento à pandemia, né? E como o Ministério Público também ajudou nesse sentido. Como que o Ministério Público atuou aí em relação às vacinas e outras frentes também em relação à pandemia da Covid? Coisas da tecnologia, né? Quem sabe faz ao vivo, Fabiano com vocês. Mas voltando à questão da pandemia, para nós foi a maior crise da nossa geração, com certeza. E o Ministério Público ele se envolve em todos os direitos humanos, saúde, meio ambiente, enfim. E a pandemia, essa questão que tem a ver com a saúde, a gente tinha um foco na esperança, da vacina, né, da inovação da medicina, e a gente tinha que proteger porque para nós era ouro. Sim. Então nós fomos em loco nos centros de saúde de todo o estado do Espírito Santo para verificar as condições da armazenagem e fizemos então um trabalho em parceria com o Tribunal de Contas para que a gente mantivesse esse produto para nós e que a gente sabe que salva vidas. Olha aí a quantidade de pessoas que deixaram de morrer ou que foram hospitalizadas de forma mais grave, Sim. que fosse então protegidas da melhor qualidade possível. Luciana, outra questão é que a tecnologia foi uma grande aliada nesse momento de pandemia, né? A gente viu as reuniões todas acontecendo de forma online, virtual, né? E eu acredito que o Ministério Público, assim como todos os outros setores, também teve que se adaptar um pouco em relação a isso, né? Menos coisas presenciais, mais virtuais. A tecnologia também acaba sendo uma forma de, talvez, agilizar os processos na justiça, diminuir essa morosidade que é muito comum na nossa justiça também? Com certeza, a tecnologia é uma grande aliada e nós
viemos, ao longo dos anos, nos preparando, planejamento de qualidade, de longo prazo, para transformar a instituição do analógico para o digital. Então, hoje a MP é 100% digital. Aguarda que o Poder Judiciário também o seja, e a polícia, os inquéritos policiais, para que a gente, então, de fato, transite todos os nossos processos, tanto da área meio, que já são completamente digitais, para o finalístico também. O finalístico que é justamente esses procedimentos que tratam das questões relacionadas às pessoas, aos cidadãos. Durante a pandemia, nós convertemos todo o nosso acervo de papel físico em digital. Então, servidores, membros, promotores, procuradores levaram os procedimentos para casa e digitalizaram. E no banco de dados, então, da informação da instituição, a gente tem tudo hoje transitando de forma virtual. Bacana demais. Célere. Isso é bom, né? Isso acelera o processo e dá mais, como a senhora disse, dá mais velocidade no processo todo, né? Isso é muito bom. E transparência também. Então, Luciana, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais, falar um pouco da trajetória e também dos desafios na frente do Ministério Público do Espírito Santo, doutora Luciana, que é procuradora-geral do Ministério Público aqui do Estado. É bem rapidinho, o programa em destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a Procuradora-Geral do Ministério Público do Espírito Santo, doutora Luciana Andrade. A gente está falando aqui um pouco sobre a sua trajetória, sobre, enfim, a sua atuação à frente do Ministério Público aqui do Estado. Então, Luciana, a gente encerrou o bloco, inclusive, falou sobre o enfrentamento à pandemia, né? O Ministério Público também teve atuação nesse sentido. E a minha pergunta é o seguinte, com a crise econômica, né, a pandemia, também a gente viu aí uma queda de receita das instituições, talvez as instituições tiveram que rever essa questão dos gastos. Muitos até promotores e juízes passaram a acumular um pouco mais de atribuições em uma comarca. Como que o Ministério Público tem visto a questão da redução de comarcas aqui no Estado? Essa possibilidade que tanto também tem sido discutida. Bem, primeiro que por conta da legalidade, o número de comarcas se manteve e se manteria, apesar das alterações do Poder Judiciário mesmo. Tanto que o Ministério Público não sairia de nenhum dos municípios, mantém suas estruturas, como vem mantendo ao longo do tempo, com gestão de qualidade, com eficiência no gasto público. Nós temos limitação orçamentária pela natural perda de arrecadação, que já vem acontecendo ao longo dos tempos, por conta de algumas crises econômicas, e então a gente vem no pacto de fazer mais com menos e otimizando então a qualidade dos nossos recursos, investindo em tecnologia para que a gente gaste menos as pessoas naquelas atividades que não deveriam fazer, né? E sim a tecnologia. No que tange a autonomia do Poder Judiciário em fazer sua reorganização, nós estávamos acompanhando e conversando com o Poder para que a gente então não tivesse perda de eficiência para o cidadão e para a cidadã capixaba, que não aconteceria pelo Ministério Público. Quando a gente fala nessa redução, assim, para a população entender, seria talvez menos proximidade da justiça para algumas determinadas regiões, alguns municípios, que estariam teriam, por exemplo, um fórum que ela teria ali todo dia, naquela comarca, não existiria mais, não é isso? Isso talvez iria trazer uma distância maior entre a população e a justiça nessas regiões, ao seu ver? O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, não consegue ter um promotor em cada município. Então, a gente trabalha fazendo escalas de atendimento e nos apoiando hoje, mais do que tudo, na tecnologia. Então, por exemplo, nosso Conselho Superior, que faz sessões periódicas, que antes atendia a população somente no auditório aqui na Procuradoria-Geral, faz hoje por videoconferência e consegue ter uma capilaridade em todo o estado do Espírito Santo. Então, eu entendo que se a gente conseguir atender a população indo nos municípios e permitindo que a população esteja lá conosco e também por meio remoto, a gente não vai deixar de fazer e dar o atendimento devido. E repito, o Ministério Público não fecharia nenhuma das suas unidades, como não fechou. Entendi. Então, Luciana, outra questão, né? Com a Constituição de 88, o Ministério Público se tornou um verdadeiro curador da sociedade também, né? Atuando na apuração de crimes contra a administração pública, improbidade
administrativa, tributários, organizações criminosas, além das curadorias ambientais, saúde, educação, idosa, entre outras. Na era pós-Lava Jato, a sociedade ainda vê o Ministério Público como a sua casa de confiança e credibilidade. Assim, na visão da senhora, a Lava Jato ajudou também a fortalecer a imagem do Ministério Público como um órgão que protege o cidadão de corrupção e de outras ações também como essa? As pesquisas realizadas por institutos de credibilidade dizem que o Ministério Público sempre está ali, entre as de mais confiança da população. E a gente vem, então, trabalhando nessa toada. Tanto que a recente PEC 5, que visava tirar atribuições à nossa autonomia, que garante que a gente seja independente. A Procuradora-Geral, então, não pode falar lá para o promotor, faça assim ou daquela forma, enfim, garante ao membro, a cada um de nós, a sua autonomia, mostra que a sociedade tem essa credibilidade. E é manter a porta aberta para a população. Sim. Agora, os canais de tecnologia também, a todo tempo, e está acompanhando e fiscalizando o poder público com qualidade e com independência. Claro. Mexendo deve ser mexido, ter a garantia de que o Ministério Público vai estar sempre presente, sempre atento para atender quem? A população. E não interesses públicos ou privados, políticos, de quem quer que seja. E sempre com muita transparência e apresentando dados e números. E exemplo disso, por exemplo, é o GAECO. GAECO, que é um grupo de atuação especializada no combate à corrupção. Nós somos referência no Brasil, o nosso, inclusive tem veiculação nos grandes veículos de imprensa, trazendo sempre resultado em várias searas, no combate à macrocriminalidade, ao tráfico de drogas, sonegação fiscal e da própria corrupção, praticada lamentavelmente ainda por agentes públicos. Com certeza. Olha, a gente quer agradecer muito, né? A gente o tempo está chegando ao fim, mas a gente quer agradecer muito a doutora Luciana Andrade, ela que é Procuradora-Geral do Ministério Público do Estado, né? Está à frente do Ministério Público desde 2020, né? 2020 já está indo aí para o terceiro ano, no segundo ano, né? À frente do órgão. E, enfim, uma excelente atuação, né? Boas bandeiras, bom enfrentamento, um trabalho muito bem feito, né? A gente quer dar os parabéns em nome da Rede 5 de Comunicação, agradecer a sua presença aqui no nosso programa e deixar os portas abertas para que retorne mais vezes também, viu, doutora Luciana? Eu agradeço, Fabiano, agradeço à população capixaba e ao Ministério Público que me confiou esse grande desafio, primeira mulher promotora de justiça a assumir a função no Sudeste. No Sudeste, olha que na região legal. Sudeste. Terceira mulher à frente, mas a primeira promotora de justiça. Muito bacana, muito obrigado, viu? Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para rever essa entrevista, acesse assinnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!